Irmãos, todos já ouviram trechos que falam sobre a história, que falam sobre as cidades, coisas que aconteceram perto ou longe de nós. E houve tempos em que cidades inteiras passaram por dificuldades, passaram por sofrimentos, foram até devastadas por doenças, epidemias. Um tempo onde não tinha o que nós temos hoje para nos comunicar, todo o avanço tecnológico, internet, não havia todo o avanço na medicina. A história nos mostra vários momentos de crise da sociedade por conta das doenças, que ainda não se tinha um remédio, que ainda não se tinha uma cura definitiva, e que isso muitas vezes se espalhava, as pessoas não tinham o que fazer, e aí devastava as cidades. Um desses exemplos, no começo do século XX, é o que aconteceu então com a varíola. Cerca de 300 milhões de pessoas morreram por conta de uma doença. Mas que em 1980, a notícia que talvez ninguém esperava, quando olhava para a história, ela chegou. Que ela foi erradicada, tornando-se a primeira doença humana eliminada a nível global, uma doença erradicada. Algo que na época, 1912 até 1915, quem passou por aquilo entendeu que aquilo lá era definitivo, que ninguém ia conseguir mexer, que ninguém ia conseguir mudar. E a questão é como é que o ser humano conseguiu fazer isso? Como é que ele atravessou os limites do que no começo do século XX era impossível aos olhos humanos, impossível na medicina, impossível na tecnologia que tinha. Como é que atravessaram? Nunca ia chegar. Esse era o pensamento, por causa da dor, do sofrimento, da dificuldade. Recentemente, se você acompanhou, agora nós temos a tecnologia para se comunicar, para poder informar, para chegar a coisas daqui a outro lado do mundo. Na internet você pode encontrar a história de um homem que havia ficado tetraplégico, e esse homem voltou a andar. Está fazendo academia, está vivendo normalmente. Tetraplégico. Quando que na história da sua vida você imaginou que você ia ouvir alguém dizer que um tetraplégico levantou da cama e começou a andar? E começou a fazer uma academia. Isso quer dizer que ele tem estrutura para isso, né? Isso quer dizer que ele tem força para andar, para carregar peso, para ganhar massa. Ou seja, ele vai voltar à vida normal, já voltou, já está, é testemunho do que aconteceu na história dele. Isso é resultado de pesquisa. Há uma médica chamada doutora Tatiana Sampaio, que há muitos anos atrás começou uma pesquisa. E a partir dessa pesquisa ela descobriu uma possibilidade, e ela não desistiu, ela foi. Mais de 18, 20 anos atrás. E ela então entendeu que aquilo era possível e chegou aos testes. É teste, mas eu já comemoro o teste. Se é positivo, a gente já comemora o teste, né? Talvez tenham pessoas que vão olhar as notícias e vão falar assim: não, vamos diminuir o potencial disso aí, pastor. Tá com grande expectativa aí, tá até demais. Porque ela está funcionando só casos que a lesão ela é muito recente. Não, ela tá funcionando só em alguns, tem uns que estão dando problema por aí. Ah, mas não vai longe. Perder a patente X, Y, nacional, internacional. Eu prefiro olhar de outro ponto de vista. Eu prefiro olhar do ponto de vista de que o cenário onde tudo parece impossível e definitivo aos nossos olhos pode ser superado. Tudo aquilo que existe, de fato não está no meu e no seu controle, né? A humanidade não está no controle de nada. Mas quem somos nós para dizer que isso é definitivo?
Quem somos nós para dizer então que o impossível não vai ser transformado? Que em nenhum momento da história vai mudar, se já mudou. Se tem coisa que já aconteceu, tem coisas que estão acontecendo, pode ser que daqui a pouco você ouça falar sobre a cura definitiva de todos os tipos de câncer. Talvez você fique assim, será? Até uma semana atrás eu não imaginava que alguém ia falar sobre um tetraplégico que ia voltar a andar, com a possibilidade de outros no mesmo tratamento que estão em teste e também voltarem a andar. O que é que vem pela frente? Qual é o caminho que nós vamos trilhar aí? Não sei. Nenhum de nós tem essa capacidade de olhar além, né? A questão é que o caminho está aí, né? Nós vamos trilhar o caminho. E onde é que nós vamos, com todas essas notícias, depositar então a nossa esperança? A que é que ela vai ser sustentada? Como é que nós vamos continuar em meio aos altos e baixos das nossas histórias? Como é que nós vamos então continuar vivendo, né? Quem sabe a erradicação de todas as doenças, né? Não sei. Aos poucos, nós podemos aprender que o impossível se curva ao Criador. O impossível se curva ao Criador. Aquilo que para nós é definitivo, para nós é muito bem estruturado, é algo complexo demais, diante do Criador isso se desfaz, porque Ele, pela sua palavra, Ele revela a autoridade, Ele revela o poder. Para nós pensarmos um pouco sobre isto, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Vamos ler do versículo 26 até o versículo de número 28. Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 até o versículo de número 28. Diz o seguinte a palavra do Senhor: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, é em nome de Jesus que nós clamamos outra vez pela ação do Senhor sobre nós com teu Espírito Santo. Nos ajuda a entender, nos ajuda a ter a clareza do que a tua palavra nos diz, para podermos levar isso para a nossa semana que está começando, para nós podermos entender quem é o Senhor,
para podermos ter a clareza da Tua obra, sabendo, ó Deus, quem nós somos diante de tudo isso que o Senhor está fazendo. Direciona os nossos pensamentos, nos ajuda a colocar as nossas emoções em Cristo, para que o Senhor conduza todo o nosso ser, para não só entendermos, sermos edificados, mas vivermos a Tua palavra, não só hoje, mas a partir de hoje, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém, Senhor. O que é que está sustentando a nossa esperança quando o impossível chega diante de nós? Quando aquilo que é definitivo aparece. A narrativa fala para nós de um texto que muitos já ouviram, já sabem da história, né? É um diálogo inicialmente aqui então entre Gabriel, anjo Gabriel e Maria, para falar de dois momentos extraordinários. Gravidez de Isabel em idade avançada, mas com um acréscimo do principal momento, que é a gravidez da própria Maria, sendo esta então virgem. Diversos fatores aqui que nós vemos que para nós seriam impossíveis, são quebrados, são destruídos. Aquilo que é impossível, você percebe o texto começar a construir a narrativa, e ele começa a fazer o impossível se desfazer diante dos nossos olhos, e a gente chega a um momento, a gente fala assim, meus argumentos lógicos, racionais, não funcionam aqui. Não adianta eu querer ler o texto com a minha visão, com o meu jeito de raciocinar. Não, eu vou ter que me render ao que a palavra diz. Eu tenho que me render ao que as Escrituras estão ensinando nesse momento, para que eu possa entender quem é Deus e então exaltar o poder do Senhor. Nós temos que lembrar que Lucas é um médico, e ele está aqui então escrevendo, registrando este evangelho, não para trazer às pessoas, um público na maior parte gentios, que não tinham tanto conhecimento ainda sobre o Deus de Israel, sobre as promessas. E ele não está querendo mostrar para essas pessoas que existe algo que talvez seja possível então de acontecer. Não, Lucas está trazendo para nós cumprimento. Ele fala de dois instantes na vida de Isabel e de Maria, para então dizer que isso aqui não é algo que talvez venha em algum dia. Não, ele já está fazendo aqui uma afirmação para nós de que aquilo está de fato já na vida então dessas mulheres. Quando você olha para Isabel, quando você olha para Maria, isso traz um eco para nós de uma história muito semelhante de outra mulher, também em idade avançada, também estéril, que falou então, ouviu essas palavras, que foi Sara. Sara também estava numa circunstância muito semelhante. Você volta lá para o Antigo Testamento, e aí então o que é dito para ela, acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Aquela circunstância está sendo revivida agora por Isabel, que está em idade avançada, mas um milagre semelhante por ser filho, alguém está se tornando mãe, algo muito parecido está acontecendo também aqui com Maria nesse momento, Se Isabel está revivendo algo, possibilidade aqui de passar por algo semelhante ao que Sara, Maria está indo muito além. O caso dela é extraordinário. Ela está vivenciando algo que nunca aconteceu na história de toda a humanidade, Diante dos nossos olhos, Isabel talvez não tivesse filhos. Diante dos nossos olhos, aí pela certeza, Maria não teria filhos. Não tem meios científicos para explicar. Não temos meios lógicos. Se você for tentar alguns textos, olhar e tentar dizer, bom, é assim, a ciência explica isso, esse fato, desse jeito. Talvez você desconstrua toda a história da redenção. Você vai desconstruir quem é Deus.
Você vai se afastar, vai chegar ao ponto de falar assim: essa história é mentira, é inventada. Maria nem existiu. Sara nem existiu. Então nós vamos atentar àquilo que o texto então de fato nos ensina, né? E aí nós temos que lembrar que o impossível se curva diante do Criador e diante da sua palavra. Nós vamos destacar 3 questões que o texto traz para nós: promessa, ação e revelação. Promessa, ação e revelação. Nós já ouvimos então as histórias das circunstâncias que a humanidade, que a sociedade vivenciou, momentos muito, muito difíceis, né? Muito longe de nós, mas também passamos há pouco tempo, né? Pandemia foi um momento crítico, que quando estávamos ali, o pensamento de muitos era exatamente esse: isso é definitivo, a igreja não abre mais, não é? Chegamos a falar, pensar isso, falamos, não vai passar mais. Teve gente que achou que ia tudo ser dizimado, teve gente que achou que não ia ter cura nunca, que ia ter alguma dificuldade, que pronto, era o fim. E aí nós vemos então que as circunstâncias elas vêm. Agora tem notícias novas surgindo. Tem gente dizendo que os poderosos, grandes cientistas agora são capazes de criar chuva, criar circunstâncias de mudança climática. Ou seja, se você começar a olhar cada circunstância, você vai ver que diversas notícias, diversas coisas podem vir sobre nós, podem nos amedrontar, podem então nos assustar, mas é aí então que nós precisamos responder. Estas circunstâncias, essas notícias, estes poderosos, os cientistas, a doença, uma pandemia, isso controla as promessas de Deus? Ou as promessas de Deus controlam e direcionam as circunstâncias que a sociedade está vivenciando? Porque isso vai então nos ajudar a interpretar a palavra, isso vai nos ajudar a entender como nós vamos então viver. Versículo de número 37, ele traz uma expressão no final que eu gostaria de dar ênfase aqui com os irmãos, né? Ele diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aqui ele está falando sobre a palavra. Ele está falando sobre a palavra que já foi anunciada, a promessa que já foi declarada. Então não é a mesma coisa de eu e você falarmos. Não é a mesma coisa de eu e você sentarmos para tomar um café e a gente começar a conversar e ter palavras envolvidas naquele instante. Não, ele está falando de promessas, de palavras já proferidas, então, a partir de Deus. Está falando sobre a palavra do Senhor. Por quê? De fato, então, Deus é poderoso e por isso a sua palavra, ela é eficaz. A palavra do Senhor, ela se completa. A palavra do Senhor, ela então vai acontecer. E por que esse texto então chega no versículo 37? Por causa do que está acontecendo com Isabel. A esterilidade que ecoa em Sara, que atinge também a circunstância que Maria está vivendo, que apesar de ainda ser virgem, ela já está então já grávida, é impossível para a ciência. Mas antes da ciência tentar analisar, antes da nossa lógica tentar concluir o que está acontecendo no texto, o que é que vem antes? A promessa, a palavra. A palavra do Senhor já havia sido anunciada sobre estes fatos, sobre estes momentos que agora estão acontecendo aqui na narrativa de Lucas, capítulo 1. A Confissão de Fé de Westminster, para nos ajudar a pensar sobre isso, ela diz que Deus governa todas as coisas segundo o seu sábio e santo conselho, pela sua palavra, porque Ele está acima de todas as coisas. O Criador é quem decretou, determinou como as coisas iriam existir, como as coisas iriam funcionar, como, quando
Como Ele fez isso? Pela sua palavra. Então, para esse Deus Criador, que sabe como é que funciona cada detalhe de um organismo humano, que sabe como é que funciona a criação, Ele fez tudo, a palavra dele é que tem poder. Por um acaso você acha que a palavra deste mesmo Deus não teria poder para alterar aquilo que Ele mesmo criou? O texto ele começa então a nos permitir construir esta verdade, que quando Deus promete, quando a palavra dele vem, é Ele quem governa as circunstâncias, e não o contrário. Muitas vezes a nossa leitura dos eventos que nós estamos passando é contrária. A circunstância vem, e aí então eu vou tentar encontrar algum tipo de estabilidade. Não, Deus está governando porque Ele já trouxe promessas. O Senhor é quem criou, Ele começou antes de nós. E Ele já fez tudo com um propósito. Ele tem promessas ao longo da Escritura que, se nós não conhecemos, precisamos conhecer, porque elas regem as circunstâncias. Elas direcionam as circunstâncias. Sabe algo que muitas vezes nós temos medo de acontecer? Da igreja não poder mais ler as Escrituras, da igreja não poder mais pregar o Evangelho, dos irmãos não poderem mais servir ao Senhor, sendo que tem promessa. A palavra já foi dita. Nada vai prevalecer a igreja do Senhor. E aqui nós não estamos falando de estrutura, não estamos falando de uma ou outra denominação, estamos falando da igreja do Senhor, do organismo vivo, das pessoas. E se existe promessa, quem é que governa essa circunstância? Apesar do que a sociedade está fazendo, ou do que ela ainda pode fazer, Deus é quem governa. E se Ele disse, isso vai se cumprir. No momento que Ele definiu, a palavra vai se cumprir. E aí eu quero trazer um alerta para todos os irmãos. Nós temos que ficar atentos a algumas afirmações, porque talvez você já tenha escutado por aí alguém dizer assim: Deus me revelou que. E aí você traz uma afirmação sobre algo genérico, pode ser até específico sobre a sua vida, e nós damos um crédito muito maior àquilo que aquela pessoa está dizendo, só porque ela colocou na frase dela, Deus revelou. Damos mais crédito a isso do que aquilo que as Escrituras dizem, do que Deus já prometeu, né? E qual é o problema disso? Geralmente a promessa vem assim: Deus me revelou que o seu problema financeiro vai acabar. Deus me revelou que o seu problema amoroso vai acabar, você vai resolver isso. Ou seja, é sempre uma circunstância sua, de um sofrimento, de uma dor, porque para essas pessoas não existe propósito em viver esse instante, mas sim em resolver ele, em se afastar dele, em viver só de uma maneira muito tranquila, porque Deus é obrigado a fazer isso para mim. Ele tem que me dar uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. Então eles trazem solução. E se a solução para você for dizer que os inimigos vão te odiar para todo sempre se você servir a Cristo, isso não é tranquilo, não é bom, talvez, né? Mas essa é a palavra. Muitas vezes nós estamos dando mais crédito à palavra dos homens do que à palavra de Deus, e isso limita a capacidade humana para criar uma afirmação, para tentar entender ou inventar o que Deus é capaz de fazer. E aí tem orgulho no meio, aí tem pecado no meio que está criando isso. Homens estão criando, não foram inspirados por Deus. A palavra do Senhor foi. As promessas que estão aqui registradas, nelas sim, você pode confiar. Esta é a verdade absoluta, que ensina para nós quem é Deus e como esse Deus é fiel para cumprir a sua palavra, cumprir as suas promessas. Quando Isabel então fica grávida em idade avançada e toda aquela circunstância com seu marido, né? Ele não pode falar o nome da criança até que a criança venha a nascer.
né? Tudo isso, ela sabe que ela pode ficar muito tranquila que vai de fato acontecer até o final, porque ela olha para a história, olha o que aconteceu com Sara. Para Sara isso era impossível acontecer. Sara dá risada, né? Quando ela recebe aquela notícia. Isabel reage de uma forma diferente. Que agora ela está ali, né? Maria está sabendo dessa circunstância. Veja que para Maria entender a revelação de Deus, do anjo para ela, é dito para ela sobre Isabel. E de Isabel a gente olha para Sara. Ou seja, a palavra do Senhor, ela em nenhum momento ela vai te trazer uma orientação para você servir ao Senhor, sem que esta orientação ecoe para outros textos. Você pode olhar todos os textos da palavra do Senhor, se ele não tiver base para a interpretação que você está fazendo em outros lugares, pode descartar. É bem provável que o que você está pensando é invenção sua. Agora, se você pega a palavra do Senhor, você quer interpretar aquele texto, aquela promessa, entender aquele contexto, e você vê que aquilo ecoa para o Antigo Testamento, que aquilo vai então para o tempo dos reis, que aquilo volta para Gênesis, você começa a ver que há uma teia que está ligando um texto ao outro, e um emaranhado de textos vão formando todo um conjunto de uma história maior, que é a história da redenção. Aí sim, talvez a sua perspectiva, a minha leitura, a minha interpretação estejam certas, a chance é muito maior. Nós não podemos esquecer que a autoridade e poder sobre tudo estão no Senhor, porque nada vai anular a palavra de Deus. Ninguém vai ter a possibilidade, por mais poderoso que seja, por mais que seja um ditador que tem todo o controle sobre o mundo, ele está ameaçando. Apesar disso, a palavra do Senhor não será anulada. Quando Deus promete, Ele governa as circunstâncias. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele não prometeu, não invente promessa. Cuidado que às vezes a gente inventa promessa, né? Para confortar o nosso coração, para falar, não, vai acontecer, Deus prometeu. Onde? Desta forma, específica, né? Tome cuidado com a sua leitura das Escrituras, e para isso estude bastante, né? Volte cada vez mais à palavra do Senhor, para você então entender o plano de Deus, quem é Deus, e se aprofunde mais. Você pode ver então que esses cenários, assim como todos os que a gente vai mencionando, eles geralmente são os mais inviáveis, né? É impossível. Deus demonstra poder em uns momentos que fala assim, não, isso aqui é algo que não tem como acontecer, né? E é por isso que no versículo de número 34 você vai encontrar Maria, ao ouvir o anjo, ela questiona, como? Como que pode acontecer sendo que eu ainda sou virgem, desposada com José? Ou seja, não havia tido ainda a relação, estava no processo, né, do casamento dentro do contexto judaico. Ela não sabe, ela não entende, porque nos olhos dela aquilo é impossível. Aquilo é definitivo. Alguém que está virgem não pode ter um filho, não dá para engravidar, nos olhos humanos, não é? E aí nós vemos que após ele anunciar, ele não fala só, Maria, você vai ter um bebê, tá? Não, ele coloca mais autoridade no bebê ainda, né? Ele fala, esse bebê vai ser chamado Filho de Deus. Esse bebê, ele vai ter então autoridade, é filho do Altíssimo, né? Esse bebê vai receber a herança do trono de Davi. E aí então Maria começa a se questionar, e o anjo responde ela. O anjo responde então, no versículo 35, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Meus irmãos, esse diálogo que está aqui, ele está nos mostrando dentro de uma circunstância impossível aos nossos olhos, que quando Deus age, quando Ele se revela, quando Ele faz suas promessas, quando Ele mostra o seu poder, Ele nos tira
da frente de tudo isso. Mérito nenhum nós recebemos quando Deus está trabalhando, quando Deus está agindo, quando Deus está fazendo promessas, quando Deus está então mostrando aqui o seu poder. A gestação de Maria, qual é a influência dos homens sobre aquilo que está acontecendo com Maria? Qual é a influência de que essa gestação vai chegar até o final? Qual é a influência de que esse bebê vai ser saudável? Quanto que os homens podem interferir nisso? Se viesse, a narrativa não constrói isso, tá? Se viesse alguém que descobriu, que o anjo falou que vai vir o filho do homem, né? Que vai vir o herdeiro do trono, e esse é inimigo de Cristo, e ele tentasse até contra a vida, contra o bebê, não ia acontecer nada. Como é que eu tenho certeza disso? Porque quando a palavra do Senhor vem, a promessa, quem é que governa as circunstâncias? É Deus, Ele vai cumprir. Essa criança vai nascer, ele vai então assumir o trono de Davi, ele vai ser chamado Filho do Altíssimo. Então veja o que está acontecendo aqui, foge dos méritos. Maria não tem mérito nenhum, José não tem mérito nenhum. Tudo que está acontecendo é por causa da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai gerar essa criança. Da mesma forma como a encarnação aqui não tem mérito humano, nós vemos que a salvação também não tem. Mais à frente, se você vai ler o texto de Efésios, capítulo 2, o apóstolo Paulo, então ele vai dizer, é tudo pela graça. Não tem mérito humano. Não foi por vocês, não foi porque vocês fizeram, não é porque vocês merecem, não tem mérito. É pela graça, para que ninguém se glorie. Então é interessante que o Senhor está agindo na história para se revelar. Mas Ele não revela essa circunstância de Isabel a Maria, para que Maria olhe para Isabel e fale assim, olha como Isabel é uma serva boa. Para que Isabel olhe para ela depois no encontro e fale, Maria, você é melhor do que eu. Não, não tem mérito. É ação de Deus, é graça de Deus, é poder do Senhor, não depende nem um pouco daquilo que elas estão então fazendo. Quando nós olhamos as circunstâncias mais inusitadas que Deus então agiu ao longo da história, nós nos colocamos no nosso lugar. Eu entendo o quanto que eu sou fraco, sou pequeno. Olha para o Antigo Testamento e começa a olhar algumas circunstâncias, como por exemplo, os profetas de Baal estão ali diante daquele altar, o holocausto foi colocado ali e eles fazem um clamor ao Senhor, ao Deus deles primeiro, a Baal. Baal não atende. Eles clamam, eles fazem tudo que eles acham que é preciso. Quando Elias clama, é um inusitado, é um momento impossível de acontecer. Deus manda fogo do céu, consome tudo aquilo ali. É para exaltar Elias? É para falar sobre a fidelidade de Elias? Não. É para falar sobre o Deus da redenção, o Deus dessa grande história, para tirar todo o mérito. É para ninguém olhar para Elias, é para todo mundo olhar de onde veio esse fogo e todo mundo exaltar ao Senhor. Por isso que o salmista, Salmo de número 8, ele então diz, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Nós não somos nada. Não é para exaltar Maria que o texto traz para nós essa notícia. Não é para adorar Maria. Não é para exaltar Isabel. Não é para adorar Isabel. Não é para exaltar o anjo, para adorar anjo. O Senhor está falando dele. Ele está se revelando nas Escrituras. Ele está mostrando que tudo que está acontecendo na história, quando Ele demonstra o seu poder, quando Ele se revela, Ele tira qualquer ação humana da frente para falar assim, quem tem poder aqui sou eu é quem criei, eu é quem faço, eu é quem estou conduzindo o plano para redimir vocês todos. O Senhor está mostrando às pessoas quem Ele é. O impossível, quando Deus age, mostra fragilidade, impotência e principalmente a nossa dependência de Deus.
Nós dependemos do que o Senhor vai fazer, do que Ele é capaz de fazer, para mudar então as circunstâncias. Mas aí então, se o Senhor não está nos levando a olhar para Maria, não está nos levando a olhar para Isabel, não está nos levando a querer falar com anjos, né? Agora eu quero ter esse tipo de vida também. Não é esse o foco do texto. Nós precisamos entender para que esse texto está aqui. É impossível. Mas nós vemos que o Senhor está aqui revelando o Cristo. O Senhor está cumprindo a sua promessa, cumprindo a sua palavra, para mais uma vez revelar o Cristo, o Messias, o plano de redenção, a grande história que Ele está então permitindo nós conhecermos ao longo de toda a Escritura. Se você observar então, Isabel grávida evidencia o poder de Deus, Maria muito mais. Mas quem está no ventre de Maria? Filho de Deus, encarnado, Deus encarnado está ali, sem qualquer pecado, gerado de uma forma completamente diferente de todos os outros seres humanos. Mas veja que interessante, o texto está falando para nós, é cumprimento. A palavra está se cumprindo, assim como está se cumprindo com Isabel, quando o anjo revelou, está se cumprindo em Maria, quando o anjo agora está revelando, mas ele traz algo do passado. Ele traz a fala dos profetas, ele traz Gênesis 3,15 à tona de volta. Ele está falando de algo que os anjos não conheciam, era mistério no Antigo Testamento, os profetas não tinham clareza, e agora ele traz para nós com toda a clareza quem é este bebê que está aqui. É cumprimento da palavra. A palavra sim tem poder, palavra de Deus, e ela se revela para nos fazer olhar para Cristo, para nos fazer então exaltar ao nosso Salvador. E aí, mais uma vez, você precisa olhar o que é que as novas revelações que estão tentando criar por aí, elas fazem. Quando alguém chega para você e diz, Deus me revelou isto ou aquilo, essas revelações não te fazem olhar para Cristo, te fazem principalmente olhar para quem disse aquilo. E aí o homem é exaltado. Quando o propósito da nossa vida não é exaltar ao homem, mas é exaltar ao Senhor, é servir o Cristo, o Messias, o Deus é encarnado, porque Ele pagou o preço, porque Ele veio para nos trazer então a redenção. Fora das Escrituras é mente humana, fora das Escrituras pode ser invenção nossa. Posso até pegar um trecho aqui, algo ser parecido, mas o resto, invenção. Tem que tomar cuidado com isso. A palavra do Senhor é preenchida por promessas, para nós entendermos que o nosso Deus, Ele é fiel, e que todas as vezes que Ele demonstrou a sua fidelidade ao cumprir a promessa, Ele tinha uma intenção: revelar o Cristo, nos fazer olhar para a esperança da eternidade, nos fazer entender que existe promessa de restauração, que aquilo que aconteceu no Gênesis não é definitivo, que aquilo então que parecia impossível livrar-se da escravidão dos pecados, voltar a servir ao Criador, tirar de sobre nós a ira de Deus, o Senhor revelou as suas promessas, cumpriu a sua palavra para nos fazer olhar para Cristo, porque Ele sim mudou o impossível. O impossível se desfez na cruz, quando o Senhor Jesus, de forma voluntária, como diz o Evangelho de João, Ele se entrega para pagar o preço no nosso lugar. Rebeldes, aqueles que não querem servir a Deus. Esta é a revelação que as Escrituras trazem para nós. Esta é a grande notícia que eu e você precisamos então levar no nosso coração. Deus cumpriu a sua promessa, e as outras, se Ele prometeu, Ele não vai falhar. Se Ele enviou o seu Filho para encarnar em forma humana, para pagar o preço no lugar dos rebeldes e desobedientes, para trazer redenção,
para algo que parecia impossível a alguns, ao ponto de que acharam que Cristo nem viria. Isto Ele o fez. Toda a palavra é digna de confiança, pois o Senhor não vai falhar. Ele vai continuar cumprindo. Aquilo que Ele falou que ainda vai acontecer, que ainda não aconteceu, pode descansar, porque vai acontecer. Por mais que você não saiba o caminho que você vai trilhar para você vivenciar isso, se é que você vai vivenciar o cumprimento de tais promessas, mas elas vão ser cumpridas. O Senhor nunca deixou de falhar, nunca deixou de cumprir, nunca falhou. Perdão. Sempre cumpriu. Sempre vai cumprir. Aquilo que então parece definitivo, aquilo que parece impossível aos seus olhos, daquilo que você está vivendo, e você está olhando hoje e fala que não há mais esperança, não existe caso semelhante nessa doença de cura, não existe então algum tipo de procedimento, não sei o que é que vai acontecer, não sei como é que nós vamos então desfazer este problema. Olhe para as Escrituras. Isabel era estéril, Maria era virgem, e a humanidade estava corrompida pelo pecado e não tinha chance de salvar a si mesma. O impossível estava ali, mas o impossível se curva diante do Criador quando Ele revela a fidelidade, a sua palavra. Podem ainda surgir notícias novas de doenças que vão ser erradicadas. Pode surgir notícia de paz mundial. Vão estabelecer algumas circunstâncias. Pode surgir a resolução de um conflito pessoal que você está vivendo. Você talvez achou que não ia ter resolução. Pode surgir. Essas notícias são muito boas, que às vezes parece impossível, né? Você está com um problema em casa e fala assim, isso nunca vai resolver. Não, pode ser que daqui a pouco resolva. Pode ser que amanhã isso se desfaça. E é gratificante você ouvir que isso tudo aconteceu. Mas a maior notícia da sua vida não pode ser essa. A maior notícia da sua vida tem que ser a reconciliação que nós recebemos através de Cristo Jesus. Porque ela não fala só sobre a circunstância que você está vivendo agora. Ela não fala só sobre mais um momento de vitória, né? Que às vezes a gente gosta muito de falar dessa palavra, né? A vitória, vencemos, é mais um instante. Não, ela aponta para algo que transcende a nossa própria vida, que nos faz olhar para além daquilo que nós estamos passando. A gravidez daquelas mulheres não falava sobre elas, não falava sobre aquele momento, elas nos faziam olhar para frente. O Cristo não nos faz olhar apenas para aquele momento da gravidez, do nascimento, não nos faz olhar apenas para o ministério, mas tudo isso nos aponta para aquilo então que o Senhor está fazendo, revelando o seu poder que nos conduz à eternidade. Eternidade com o Cordeiro, eternidade com aquele que pagou o preço exatamente para nós desfrutarmos desta nova vida, para nós podermos entender o grande plano de salvação e podermos então servir ao Senhor em todos os momentos. É promessa, ação e revelação do Senhor através de sua palavra que nós então pudemos encontrar nesse texto que estudamos hoje. Quando você não encontrar esperança, não olhe para as promessas humanas. Volte para as Escrituras. O Senhor é fiel. O Senhor ensinou, direcionou, prometeu. Pode confiar. Pode confiar, porque o Senhor, Ele não é como nós, para mentir, para mudar de ideia. O Senhor, Ele vai cumprir a sua palavra em todos os momentos. Abandone as falsas profecias, tá? Tem muita gente aí em eventos grandes falando de profecia para o Brasil, profecia disso, profecia daquilo. Meus irmãos, se não veio das Escrituras, há muita inconsistência, há motivações erradas. Não se firme nisso, se firme na palavra do Senhor. Quando você se deparar com a sua limitação, lembre-se que de fato você não é poderoso mesmo, mas o poder vem do Senhor. Pela graça para te sustentar, pelo Espírito para te conduzir,
para te ensinar, para te corrigir. Deus está acima de tudo, está acima de tudo que você está entendendo agora. Ele é soberano sobre a sua história, sobre a história da sua família, sobre a história desta igreja, e Ele é capaz de fazer o impossível, então descanse nele. O poder é dele. Quando você porventura em algum instante pela limitação se deparar com culpa, se deparar com o seu pecado, olhe para Cristo. Cristo Jesus já pagou o preço, e através dele há perdão para você. E através desse perdão, reconciliação, comunhão com o Senhor, vida no reino, vida de paz. Se você não estava desfrutando disso mais, ou se você nunca desfrutou disso, olhe para Cristo essa noite. Clame pelo perdão que você alcança em Cristo Jesus. Você vai ser reconciliado com o seu Criador. Você vai ter a oportunidade de sair daqui vivendo na presença de Deus. E se você não sabe ainda o que é isso, eu digo para você, não existe coisa melhor para você desfrutar, sendo ainda ela a parte do que nós vamos viver na eternidade, após a restauração em Cristo Jesus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque até o impossível se curva, se desfaz diante do nosso Criador. Que Deus te abençoe e permita você compreender as Escrituras a cada instante que você voltar a ela. Que o Senhor te conceda a fé para você lutar, para você poder descansar e continuar buscando servir ao Senhor em cada circunstância. Eu quero convidar o grupo de louvor que vem à frente.